inscreva-se aqui em nosso canal. Pessoal, nós estamos começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. No nosso vídeo de hoje nós vamos fazer aqui uma manutenção em um relógio. Pessoal, esses relógios despertadores que existiam antigamente, utilizavam uma pilha e que despertavam aí à noite ou de manhã para você levantar, para ir para o serviço, para ir para a escola. Esses relógios, pessoal, eles ainda existem até hoje, embora hoje em dia tenha sido bem esquecido por causa do uso dos celulares, né, pessoal? O celular faz aí o serviço de despertador. Mas quando não tinha, a gente utilizava esse tipo de relógio aqui. E esse relógio que eu mostrei aqui primeiro, pessoal, ele está com defeito. Ele não está funcionando mais. Então eu achei esse outro aqui no lixo, pessoal. Esse que tem essa base, essa estrutura aqui. E esse, pessoal, ele está funcionando. Eu vou colocar aqui uma pilha, mas minha pilha está velha, né, pessoal? Ele não funcionou, entendeu? Mas o problema é a pilha. Eu já o testei e ele realmente funciona. E eu encontrei ele no lixo, né, pessoal? Então nós vamos passar aí o mecanismo dele para esse outro aqui, para esse outro que a gente está mostrando aqui, né, pessoal? Vamos retirar o mecanismo de um e passar para o outro. Então nós vamos mostrar isso aqui no vídeo para vocês. Caso vocês tenham algum aí também que não tem essas chavinhas atrás, muitas vezes as chaves de um servem no outro. Elas eram padronizadas. Normalmente a que servia em um servia no outro. Então nós vamos fazer aqui mais o teste com a pilha. Vamos rodar ele para ver se ele está funcionando, né, pessoal? E ele está funcionando, então eu vou ter que desmontar ele daqui para a gente ter aí acesso à parte interna dele. Lembrando que tem que ter cuidado aí ao desmontar para você não perder partes dele. Que esse aqui, pessoal, eu vou só retirar o mecanismo, então as partes são mais difíceis de perder porque são maiores. Mas quando você faz a intervenção interna dentro do mecanismo desse relógio, ele tem partes minúsculas que podem desaparecer. E aí eu vou retirar isso aqui, pessoal. Eu estou colocando aqui as pilhas para ver se ele funciona, porque ele estava funcionando, né? E às vezes ele não funciona mais, aí fica realmente difícil tirar ele para poder fazer a manutenção se ele não estiver funcionando. Mas ele está funcionando corretamente, é porque as pilhas que eu estava com elas aqui estão muito ruins. Então, pessoal, eu vou fazer o desparafusamento dele, dessa carcaça aqui. Ele é parafusado aqui, eu vou fazer o desparafusamento utilizando uma chave. Ele já perdeu vários parafusos, né, pessoal? Por isso, inclusive, deve ser o motivo que levou o proprietário dele a jogá-lo fora. E ele também não tem mais as chaves de acertar a hora de despertar e nem a chave aí de mudar a hora. Então, pessoal, desmontado, nós vamos ter aqui acesso à parte dos ponteiros desse relógio. Então nós vamos retirar todos. Se você quiser, pessoal, acertar ele, tirar a bateria e acertar ele meio-dia antes de você fazer aí a retirada dos ponteiros, ficará bem mais fácil para você fazer a montagem depois, na hora dele colocado na outra carcaça, certo? Então você tirar aí os ponteiros na hora que você acertar ele exatamente no meio-dia. Coloca o ponteiro de despertar no meio-dia, o ponteiro dos minutos no meio-dia, o das horas no meio-dia e o dos segundos também. Você tira a pilha na hora que ele estiver no meio-dia. Vai ficar mais fácil para você montar ele depois. Aqui eu vou limpar a poeira que ele estava, pessoal. Ele estava bem sujo. Já tem bem tempo que eu encontrei esse dispositivo no lixo. E ele ficou aqui guardado na minha casa e eu não tive tempo de fazer a manutenção no outro relógio. Então, agora eu fazendo essa manutenção, eu vou trocar essa caixinha aqui a troca do outro que está com problema. Correto? Esse aqui está funcionando perfeitamente, igual eu já falei com vocês. O outro que está com problema é um relógio que eu tenho já há muitos anos e acabou vindo dando problemas. Já não iluminava, que ele tem uma luzinha para iluminar à noite, há grande tempo que ele vem sem essa energia de iluminação. E agora ele chegou aí a dar essa falha de não funcionar também as horas. Então, tirar aí os parafusos dele. Acho que não precisa nem de mostrar aqui. Você já tem acesso à parte interna.
Esses fios que tem aqui, pessoal, que levam lá para luminária. Você pode olhar a hora aí de noite, que ele vai acender uma lampinha e você vai conseguir olhar a hora. Vamos tirar também os parafusos que seguram a máquina na carcaça do relógio. Então vamos fazer retirada desses parafusos, utilizando aí uma chavinha que eu vou mostrar esse serviço sendo feito, para a gente estar recuperando esse dispositivo. E é muito desses relógios que eu já encontrei no lixo. Aqui eu tenho que tirar essa tampa que tem na frente, é um plástico transparente, para mim também ter acesso aí aos ponteiros. Aqui não precisa de acertar a hora, uma vez que essa máquina está com defeito, não vou precisar acertar a hora, que eu não vou reutilizá-la. Então, feito isso, eu posso retirar a máquina de funcionamento. Ficou um fio aqui preso. Eu retirando essa máquina, eu já posso vir com a outra para fazer a substituição, colocar ela aqui no lugar. Tem umas, pessoal, que não é o mesmo modelo, então aí não encaixa no local em que precisa ser encaixado. Tem umas que é de modelo diferente. Porém, esse aqui, o modelo é exatamente o mesmo. Então, ele vai servir aí no local onde o outro estava. E nós vamos passar a ter um relógio funcionando novamente, coisa que o outro já não estava fazendo. Ele está com a pilha aqui, pessoal, não dá para escutar o barulho que ele está fazendo do funcionamento do mecanismo, mas quando você está operando ele normalmente aí na sua residência, fazendo isso, você escuta o estalo dos segundos em movimentação. Então, vou encaixar ele aqui, a gente vai pegar os parafusos lá do outro maquinário e vai trazer e coloca esses parafusos aqui nesse maquinário para a gente fazer o parafusamento e estando utilizando aí normalmente o nosso relógio. Então vamos tirar aí os parafusos de lá, trazer e colocá-los aqui novamente. E para isso aqui eu vou utilizar essa chave, que eu estou com ela na mão aqui, para mim fazer aí o reparafusamento na carcaça do aparelho, tá, pessoal? Então vamos proceder com o parafusamento desse dispositivo novamente. Fazendo isso, pessoal, você pode aí fazer o teste com os ponteiros, ver se ele está funcionando, porque caso ele não esteja, ainda tem tempo de você verificar o que pode ser. Que eu vou colocar essas chapinhas metálicas de volta no lugar, para que ele possa funcionar novamente aquela lampinha lá. Não faz falta, para mim não interfere em nada se ela não funcionar. Porém, é uma função que ele tinha, então eu vou colocar ela aqui novamente para que ele volte a funcionar. Podemos fazer o teste também com a chavinha para ver se ela vai iluminar ou não. E caso ela não ilumine, a gente tem que tentar fazer a manutenção. Pode ser a chave, pode ser alguma plaquinha dessas que está enferrujada, mas que você tiver cautela, você vai conseguir colocá-la no lugar. Aqui está iluminando, não sei se consegue a imagem mostrar. Feito isso, pessoal, eu vou proceder aqui com o fechamento dele. Eu já sei que ele está funcionando, eu estou escutando os barulhos do mecanismo em funcionamento. Então vou proceder aqui com o fechamento da carcaça desse aparelho. Depois eu vou proceder com a parte dos ponteiros novamente no local para que se faça aí a medição do tempo, né? Então, vou fechá-lo aqui, vou retirar a bateria dele. Nesse caso aqui, pessoal, como eu não acertei a hora, eu vou deixar ele com a bateria mesmo. Vai me dar um pouquinho mais de trabalho na hora de acertar aí as horas, colocar os ponteiros e acertar as horas, mas infelizmente eu esqueci do detalhe de acertar lá no meio-dia para a gente retirar os ponteiros, que aí ficaria muito mais fácil a montagem final. Aqui eu vou simplesmente fechar a carcaça dele com todos os parafusos que eu tenho, todos os parafusos que ele tinha aí, fazer o fechamento e proceder aqui com a montagem novamente. Para isso, pessoal, eu vou acertar ele e colocar ele no ponto de despertar. Na hora que começar a despertar, eu vou colocar o ponteiro aqui do 12, do despertar, lá no número 12. Na hora que ele começar a despertar, eu vou colocar ele lá no número 12.
para que depois também eu coloque os de horas e de minutos também no mesmo número, que é o número 12. Para isso eu vou tirar aqui as chaves internas que ele tem, aquelas que ele tem e o outro não possui, para que eu possa colocar lá para mim poder acertar as horas de despertar. Assim que ele despertar, pessoal, eu acerto ele novamente no meio-dia, que é a hora correta dele despertar, porque eu também vou acertar os dos minutos, os das horas e os dos segundos, todos em meio-dia. Dá um pouco mais de trabalho se fazer isso, mas volta a funcionar corretamente. Então, né, pessoal, esse dispositivo ele não está na hora do meio-dia, então eu vou rodar aqui para vocês verem até ele começar a despertar. Começou a despertar que seja, eu já vou tirar de novo o ponteiro amarelo, que significa o de despertar, e vou colocar ele lá no meio-dia, independente da hora que seja que ele esteja marcando aqui. Posso fazer com 7 horas? Pode, mas eu prefiro aqui utilizar tanto com esse modelo de relógio, tanto com o modelo de corda, utilizar as horas do meio-dia. Eu acho mais fácil, mais prático colocar, mas isso não interfere no funcionamento. O que interfere é que você vai ter que ficar colocando ele, faltando 5 para meio-dia, 10 para meio-dia, para você ver a hora que ele vai despertar. E quando ele despertar, se estiver faltando 5, por exemplo, você vai tirar o ponteiro dos minutos e vai colocar de novo lá no local onde marca meio-dia e vai fazer a aferição novamente até que chegue ao ponto que ele desperte quando todos estiverem no meio-dia. Correto? Isso pode levar algum tempo, igual eu falei com vocês, seria muito mais fácil se eu tivesse lá no início retirado os ponteiros depois de acertar todos eles no meio-dia. Então, feito isso, pessoal, posso colocar aqui o ponteiro de segundo, posso colocar aqui o plásticozinho, aqueles plásticos que tampa a frente do vidro, e aí vai ficar totalmente novo o relógio e o funcionamento vai ficar normal. Vou apertar aqui o parafuso que eu esqueci de apertar e ele começou a sair, né, pessoal? Então, feito isso, foi finalizado aqui o serviço e o relógio volta à vida novamente e a gente pode já utilizá-lo normalmente. Se acontecer dele parar, que ele tem alguma coisa, alguma oxidação, você vai lá e olha a parte que está onde a pilha pega. Pode ser alguma oxidação, você retira ela e ele volta a funcionar normalmente. Tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.